crocheteiras e crocheteiros! Nessa aulinha você vai aprender como fazer um prendedor para guardanapo em crochê. Super lindo, você pode utilizar para ocasiões como festas de casamento, você pode utilizar para um noivado, uma festa de noivado, uma festa de 15 anos. Imagina essa flor aqui em outras cores, fica super legal. E é bem fácil, bem rápido de fazer. Para a gente fazer esse prendedor, a gente utilizou esses materiais. O fio Anne, na cor amarela, que é a cor 1289. E nessa cor, que não é um laranja, um amarelo mais forte, a cor 4146. Sobras de fio Anne que você tiver em casa. E para crochetar com o fio Anne, você vai utilizar agulha de crochê 1,75 milímetros. Além desses materiais, você vai precisar de uma agulhinha de tapeçaria número 6 para fazer o fechamento da flor, uma argola plástica com 4 centímetros de diâmetro, essa medida reta, para prender no guardanapo. Você vai precisar de uma pérola bem pequena, na cor dourada nós utilizamos, você vai combinar a cor da pérola com a cor da flor que você vai fazer. E também a cola fria para colar a pérola no miolo da flor. Estes foram os materiais que a gente utilizou para fazer o prendedor. E o resultado fica super lindo. Vamos começar? Você vai iniciar o seu trabalho fazendo 41 correntes. Você vai fazer a laçada inicial e as 41 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ficando dessa forma. Feitas as 41 correntes, você vai pegar uma laçada, pular 1, 2, 3, 4 correntes a contar da agulha e na próxima você vai fazer um ponto alto. Agora você vai fazer uma corrente de espaço, vai pular uma corrente da base e na próxima você vai fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Tudo na mesma corrente da base. Uma corrente de espaço, pule uma corrente da base, na próxima faça um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Tudo na mesma corrente. Uma corrente de espaço, pule uma corrente da base e na seguinte você faz um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Você vai trabalhar dessa forma para toda essa sua base, essa correntinha que você tem, esse cordão de correntes. Depois que você trabalhar essa carreira com ponto V simples, você vai virar o trabalho, um ponto baixíssimo para caminhar até o primeiro espaço, e ali você vai subir 3 correntes, vai trabalhar mais um ponto alto, 3 correntes e 2 pontos altos. Para cada ponto V simples da base, no meio dele, você vai trabalhar 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Vai ficando assim. Depois que você terminar essa segunda carreira, o seu trabalho ele vai ficando assim, torcidinho mesmo. Agora você vai virar o trabalho. Vai caminhar com pontos baixíssimos, que são 1 e 2, até chegar no meio do ponto V. E ali você vai trabalhar 9 pontos altos. As 3 correntes para subir, que já contam como um ponto. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o 9º ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora você vai diretamente para o próximo ponto V e repete. Para cada ponto V da base no meio dele, você vai trabalhar os 9 pontos altos. 4, 5, 6,
7, 8 e 9. Se você quiser uma flor maior, você pode utilizar um fio mais grosso com agulha correspondente e a mesma coisa para uma flor menor, um fio mais fino com agulha de crochê correspondente. Depois que você finalizar essa carreira com os grupos de pontos altos, você vai arrematar, ó, deixando um pedaço de fio para a posterior costura da flor. Então, é só você deixar um pedaço de fio, ó, e passar aqui por dentro do último ponto. Agora, aqui para o acabamento da flor, você pode utilizar um tom de degradê. Então, a gente vai utilizar aqui um amarelo mais forte, ele é quase um laranja, mas não chega a ser um laranja muito forte. E a gente vai fazer aqui no primeiro ponto 2 correntes, só que nós vamos trabalhar os pontos baixos aqui só na alça de trás do nosso ponto da base, já prendendo aquele fio do início. Ó, a gente vai fazendo em relevo só pela alcinha de trás do nosso ponto da base. Dá um efeito super legal depois que a gente enrolar a nossa flor. Então, agora você vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto da sua base, pegando só a alça de trás, ou a de baixo, no caso, do ponto da base. Vai ficando assim. Depois que você finalizar o acabamento, ela vai ficar dessa forma. E agora, nós vamos arrematar esse fio laranja. E vamos fazer o fechamento da nossa flor. Então, este fio laranja aqui, você vai trazer por alguns pontos para esconder o fio. Depois a gente vai enrolar a flor, ele não vai aparecer. Esconde por alguns fios. Aliás, por alguns pontos, perdão. Depois a gente corta. Agora, nós vamos enrolar a nossa flor para dar o formato dela. Ó, esse fio aqui do início pode cortar também. Antes da gente enrolar a flor, a gente vai ter que já colocar a argola aqui dentro dela para poder enrolar e a argola já ficar presa na flor. Então, a gente vai ter que revestir essa argola com crochê antes de fecharmos a flor, para já colocarmos ela finalizada ali na flor. Você vai prender o fio amarelo aqui na argola, vai fazer 2 nozinhos para prender. E você vai revestir a argola com pontos baixos. Ó. Você vai revestindo a argola até preencher toda ela com pontos baixos. Super simples. A gente já ensinou no nosso site como revestir a argola com crochê. Ó, é só você colocando os pontinhos aqui até cobrir toda ela. Depois que você revestir todo o anel com crochê, ele vai ficar assim. Você vai fechar aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. E vai arrematar. Este fio do arremate, você traz por alguns pontos antes de cortar. Pode levar por uns 4 pontinhos, depois você corta. E aí, você coloca essa parte por dentro da flor e ele não vai aparecer ali o fiozinho do arremate, não aparece nada. Então, agora, pra gente fechar a nossa flor, você vai pegar a sua argola, colocar aquela ponta contrária ao fio do arremate aqui dentro dela, o direito da argola para você, dos pontos, e o direito da flor virado para cima. Você vai puxar a ponta dela ali para cima, e é ao redor dessa ponta que você vai enrolar a sua flor, ó.
Então, a gente começa enrolando desse jeito, ao redor daquela ponta, já está presa lá na argola, ó. E vai enrolando aqui, formando a flor, ó. Uma base sobre a outra aqui nessa primeira carreira da flor, ó. Vai enrolando desse jeito ali por fora. Ó. Quanto mais para cima você for colocando a base da flor, mais aberta ela vai ficando. Ó. Sempre a primeira carreira sobre a primeira carreira. Quando a gente enrolar a flor, ela vai ficar dessa forma. E a pontinha que a gente prendeu, a argola, ela está lá dentro. A gente vai agora colocar esse fio na agulha de tapeçaria para fechar aqui e prender essa ponta nessa base amarela da flor. E depois a gente vai dando pontinhos aqui ao redor para prender todas as camadas e não escapar aquela pontinha lá do anel da argola. Então, agora a gente vai fazer isso, colocar na agulhinha e prender. Então, aqui a gente já colocou na agulhinha, ó, de tapeçaria. A gente vai segurar a flor aqui por dentro, ó, inclusive aquela pontinha, ó, desse jeito. E vem prendendo a flor. Então, a gente vai passar o fio aqui para o outro lado, pela própria flor. Você passa ali num pontinho da flor, desse jeito. Depois, você vai pegando os pontinhos da própria flor e prendendo essa ponta. Uma vez daqui para lá, uma vez de lá para cá. Pega só um pontinho ali da base da flor e vai prendendo. Até prender toda essa última ponta aqui na flor. Depois que você chegar ali na base, ela está fechada já, você vai prendendo, pegando lá de dentro das camadas, das primeiras camadas, e vai trazendo o fio aqui para fora, prendendo as camadas entre si. Ó. Então, a gente vai pegando as camadas, uma vez aqui de baixo para cima, uma vez aqui de cima lá para baixo. Quando a gente pega o ponto aqui de fora, a gente tem que pegar bem do ladinho um do outro, ó, para prender bem ela não escapar. Você pode também fechar a flor e depois colar o anel com cola quente. A gente prefere costurar porque aí não corre o risco de escapar o anel da flor. E a cola pode ser que aconteça que se puxar muito o guardanapo ali, ela pode desprender. Então, a gente prefere ir prendendo aqui, ó. A gente pega todas as camadas lá e vai prendendo aqui com a linha. Ó, veja que a agulha, ela vai lá dentro, ó. Ela vai lá dentro, ela está aqui. Ela vai lá dentro, pega as camadas todas da flor e sai aqui fora, ó. Então, ela prende, não corre o risco de escapar depois. Depois que você prender bem, e você vai arrematar. Ó, a gente vai passar o fio aqui para a parte de baixo. E ali por baixo mesmo, você pega uns 2 pontinhos, passa a agulha e passa a agulha por dentro dessa laçada que se forma, ó, quando você puxa o fio. Mais uma vez. Depois é só esconder o fio aqui por dentro da flor.
e cortar. Quando a gente abrir a flor depois, ó, está preso lá como se fosse um miolinho. A gente vai abrir um pouquinho mais a flor aqui. Ó, veja que as camadas estão todas presas, não correm o risco de escapar. E o anel, ele está prontinho para passar o guardanapo. Ó, então, se a gente pegar um guardanapo... Ó, vamos pegar um guardanapo aqui para mostrar para você como passar. A gente só vai pegar ele aqui no meio, ó. E colocar dessa forma para passar o anel, ó. Ele já fica certinho, ó. Então, a gente vai passar o anel. E no guardanapo, ele vai ficar assim. Depois você vai arrumar o guardanapo. Esse é um jeito bem simples de prender o anel, ó. E vai ficar dessa forma. Fica um detalhe super delicado. E é bem fácil de ser feito. E para dar aquele toque final, a gente cola uma pérola ali no miolinho. Uma pérola que combine ali com a cor que você utilizou para o crochê. Já terminou o seu prendedor para guardanapo e crochê? Viu como é fácil? Então, parabéns! Agora você pode fazer lindos prendedores como encomenda, para festas. Vai ser um sucesso. Quando você fizer o seu, manda fotinho pra gente, não esquece. E a gente se vê na próxima videoaula.